Então, dando continuidade a mais um vídeo aqui da nossa aula, vamos para o passo 7, tá? Então, você está vendo aqui na tela o passo 7, discussão e conclusão. Estamos chegando no finalzinho aí do nosso artigo, tá? Do artigo que a gente está acompanhando, que a gente está lendo, e você também já deve estar chegando comigo aqui no finalzinho do seu artigo, que eu tenho certeza que você está trabalhando e atuando, assim como eu estou fazendo a mesma coisa no meu artigo, tá? Então, vamos lá para discussões e conclusões. O que é que a gente vai ter aqui nessa parte, certo? O que é que a gente vai ter? Então, esta seção do artigo, ela pode ser gerada pelo ChatGPT, caso todos os dados sejam inseridos como entrada. No entanto, essa seção também requer uma edição manual. Sempre, na verdade, ele está colocando aqui que essa edição também requer, a minha recomendação é que toda sessão, ela sempre tenha um olhar, uma edição manual, para evitar qualquer tipo de problema numa coisa que é muito séria. Na verdade, quando a gente está escrevendo um artigo científico, todo cuidado do mundo é pouco. Então, eu acho que a gente precisa, fazer isso sempre, certo? Então, dentro da sessão, em cada parágrafo, em cada coisa que a gente usar o ChatGPT, olhar, usar, voltar, ler, validar, tá? Observe que a gente já está ganhando muito tempo usando a ferramenta. Então, como a gente já está ganhando muito tempo, não faz sentido a gente não reler, não editar, de repente não pedir para o ChatGPT corrigir, a gente relê, ajusta, pede para ele fazer ainda melhor. É um processo interativo, gente, não é uma coisa que você vai, chega lá, escreve o prompt e sai do outro lado uma mágica, não é assim, né? Então, tenha esse cuidado, tá? Essa seção também requer edição manual, pois inconsistências são comuns. Ao discutir sua pesquisa com o ChatGPT, os pesquisadores também podem identificar limitações potenciais, discutir as implicações mais amplas de seus achados e propor direções para pesquisas futuras. Tá? Então, não somente nessa parte de discussão, mas em todas as partes do artigo, a depender do nível de profundidade que você já tenha ido, e sobretudo se você já esteja usando um daqueles motores de arquitetura do ChatGPT mais avançado, numa versão paga, então, e você colocar bem o contexto, você pode sim discutir com ele, pedir sugestões em cima dos seus resultados, das discussões que você está tendo. Então, ele pode sim, ele é uma ferramenta super interessante para a ideação. Então, você pode sim, olha, as minhas conclusões foram essas aqui, então o que você acha? Tem mais alguma coisa que você colocaria? Tem mais alguma coisa? Então ele de repente vai trazer alguma coisa que não estava na sua lista e que ele conseguiu perceber. Por quê? Porque ele é uma máquina, é uma base de dados, a gente já conversou sobre isso aqui, né? Então, não vale a pena, não vale a pena, a vida é sempre assim, a gente não deve nem subestimar nada, nem superestimar também as coisas. A gente precisa ter sempre equilíbrio, e no uso do ChatGPT também é essa mesma ideia de não subestimar e nem superestimar nada, mas ter muito cuidado e usar e abusar assim quando a gente tem consciência do que está fazendo. Então, quando a gente conhece o conteúdo, então você não vai se arvorar, você não vai fazer um artigo científico de um tema que você não domina de alguma forma, porque é um risco muito grande. Então, partindo do princípio de que você está escrevendo um artigo sobre um assunto que você domina, que você conhece, o seu trabalho, então o uso do ChatGPT ele é muito mais seguro e confortável do que se você estiver fazendo um artigo, por exemplo, que seja um artigo numa área que você não conhece. Enfim, os riscos aumentam, tá? Então, é importante deixar isso aqui claro, Embora o ChatGPT possa gerar sugestões e facilitar o processo de reflexão, é importante que os pesquisadores avaliem criticamente as informações sempre fornecidas e garantam que as sessões de discussão e conclusão estejam alinhadas com os objetivos específicos da pesquisa e dos resultados obtidos. Tá? Isso é muito importante não somente para discussão e conclusão. O alinhamento, a concatenação, o alinhamento entre cada palavra que você está escrevendo, entre cada parágrafo, a coisa precisa ser fluida, tá? Então não faz sentido, de repente, você vai aparecer lá você escreve todo o artigo e de repente você chega lá com as discussões e conclusões que foram criadas pelo ChatGPT ou de alguma forma automatizada ou que você não leu. Por quê? Porque o texto perde a fluidez. Qualquer pessoa que estiver lendo vai perceber que há uma descontinuidade ali. As pessoas que fazem avaliação, que fazem
esse tipo de trabalho, esse tipo de leitura, elas sabem, elas conhecem, elas sentem uma descontinuidade, por exemplo, num texto. Tá? Tem muita sensibilidade já em relação a isso. Uma descontinuidade, por exemplo, claro, se faltar um parágrafo, mas uma descontinuidade também no alinhamento entre forma e conteúdo de uma sequência após a outra e de uma sessão de discussão e resultado com todo o resto do artigo. Então, esse alinhamento é muito importante, né? Por isso que eu também estou reforçando aqui o que ele colocou, detalhando um pouco mais. Em última análise, o ChatGPT pode atuar como uma ferramenta de apoio na elaboração de uma sessão de discussão e conclusão abrangente e bem fundamentada por artigos científicos. Tá? É uma dica também que eu dou aqui, certo? Evidentemente que tem assuntos que eu domino, que mesmo os assuntos que eu domino, eu tenho muita atenção, e quando eu vou estudar qualquer assunto ou aprender alguma coisa que é um assunto que eu não domino, eu procuro me ancorar. Eu falo de ancoragem num livro, num texto, num outro artigo científico, para que eu consiga ter mais segurança em relação ao que eu estou fazendo nas respostas que ele está me dando. Por exemplo, eu vou estudar um assunto novo, tá, que eu não tenho muito conhecimento. Eu de repente pego um artigo científico, baixo um artigo científico da internet e coloco dou o contexto daquele assunto e digo, olha, eu não tenho muito conhecimento sobre esse assunto, estou começando a aprender agora, mas eu já li aqui, eu estou lendo aqui um artigo e o artigo me traz isso, então vou inclusive conversar com você aqui sobre a luz desse artigo. Então tem algumas táticas, que você pode usar à medida do nível do seu conhecimento sobre o assunto, tá? Então isso é importante. Então aqui, para fechar essa parte, ele está dizendo que, se quiser, lembra que o verdinho aqui é uma coisa do ChatGPT para mim, né, que ele devolveu. Se quiser, posso usar esse princípio para gerar e revisar a sua própria sessão de discussão e conclusão, com base no texto que já montamos no estudo de casa lá do Subweb. Tá? Deseja que eu faça isso? Eu disse sim, pode fazer. Tá? E aí ele me dá uma resposta aqui. Tá? Abaixo estão as versões de sessões de discussão e conclusão e recomendações para o seu artigo sobre a plataforma Subweb. Agora revisadas e enriquecidas com base nas diretrizes acadêmicas e no texto do artigo original. Prontos para integrar o corpo do trabalho de forma sólida, compatível em periódicos como os jornais, os periódicos que eu já coloquei para ele. Tá? Então, observe que aqui ele tem, aí ele colocou lá discussão. Tá? Então aqui tem a discussão. Tá? A discussão, evidentemente que a única coisa que ele tem, eu quero lembrar você de novo, a única coisa que ele tem minha é o que? É o prompt, aquele prompt lá do início. Tá? Só que o meu prompt ficou tão assertivo, né? Ficou tão legal assim, que o texto todo ficou relativamente bom. É relativamente só, né? Porque, tipo assim, não está aprofundado, mas ele fez aqui uma conclusão, né? Que eu já li isso aqui. Não vou ler aqui tudo passo a passo, mas acredita em mim que tem algum sentido. Está superficial, com base nos assuntos que ele tem, mas assim, é impressionante como ele fez esse resumo a partir de somente um prompt. Tá? E naturalmente ele detalhou depois a metodologia, a gente passou passo a passo e ele foi detalhando e aprimorando, mas veja, foi pouco feedback meu, eu dei poucos inputs além daquele prompt inicial e ele conseguiu fazer alguma coisa assim muito mesmo legal. Tá? Então acreditem nisso e naturalmente vocês vão acreditar em mim e vocês vão fazer o seu trabalho. Aí você está fazendo o seu trabalho. Eu espero que você vai encontrar a mesma coisa, algumas coisas muito inconsistentes, mas algumas coisas vocês vão ficar impressionados, assim como eu fico sempre, todo dia usando essa ferramenta. Tá? Ora a gente se impressiona negativamente porque ele dá uma ratada assim estupenda, e ora também ele é muito eficaz assim no seu pedido, né? Então é importante que a gente esteja sempre ligado nisso. Então aqui eu pedi também, pode gerar, ele perguntou para mim, ele disse, pode gerar o docx e o tech. Então o docx está aqui, resultado, discussão, conclusões, a discussão. Essa discussão aqui toda eu trouxe para cá, conclusões e recomendações, inclusive conclusões principais, recomendações principais, enfim. É muito interessante, cara, é muito interessante. A gente está terminando já essa aula aqui e eu saí em pouco mais de 2 horinhas, 3 horinhas, eu saí com uma minuta dessa, assim, com
vamos imaginar que isso seja um rascunho, eu já saio lá na frente, né? Imagina que amanhã eu fosse parar, ou eu fosse fazer sem o ChatGPT, para construir do zero, digitando, escrevendo, pensando. Eu não ia conseguir fazer isso num dia só, tá? Então essa é aquele aumento da produtividade que eu sempre comento, né, com meus alunos, com vocês, enfim. Vamos seguir aqui, voltando para cá, tá? O doc foi gerado, eu levei para esse arquivo .doc, copiei e colei, tá? E assim a gente vai fechar e encerrar mais um vídeo. A gente está chegando no finalzinho, no próximo passo vem aí as referências já, para praticamente a gente concluir o nosso artigo e a nossa aula, tá? Então, um abraço e eu te vejo lá na próxima aula.